Olá, seja bem-vindo. O SBT começa agora a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir as propostas dos 10 candidatos de partidos que têm ao menos 5 representantes no Congresso. Em ordem definida por sorteio, a primeira entrevistada é a candidata do PSL, Joyce Hasselmann. Ao meu lado, também para entrevistar a candidata, o meu colega Fábio Diamante. Esta entrevista, que terá 20 minutos de duração, é transmitida simultaneamente pelo site SBT News e pelos perfis do SBT News e do SBT Jornalismo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E você, internauta, pode participar mandando sua pergunta para a hashtag SBT News Eleições. Candidata Joyce Hasselmann, muito boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Diamante. Boa tarde a todos. Meu colega Fábio Diamante vai começar esta entrevista. Diamante. Muito obrigado, candidata. Boa tarde. Eu queria fazer a primeira pergunta sobre educação, que é um problema muito grave na cidade de São Paulo, independentemente da pandemia. Salas superlotadas, professores que são mal remunerados, filas, falta de vagas, e a pandemia piorou essa situação e muito. Como é que a senhora, se eleita, vai lidar com essa questão? Pensando que já havia um problema e esse problema se agravou. No início de uma gestão da senhora, as escolas municipais, elas voltam com aulas presenciais, a senhora mantém o online que, infelizmente, não alcançou a totalidade dos alunos? Esse ano, Diamante, foi um ano perdido para a maioria das nossas crianças das escolas municipais, né? O que nós estamos vendo é que foi um ano de faz de conta, porque mesmo aquelas que, eventualmente, tinham algum conteúdo encaminhado pelas escolas, não tinham internet com qualidade suficiente para que elas pudessem acompanhar essas aulas. Então, a gente vai ter que estipular, já no início da minha gestão, a educação em tempo integral. Num misto de criança na escola, sim, eu abro as escolas imediatamente após tomar posse, antes mesmo do início do ano letivo, para que essas crianças, o início tradicional, do ano letivo, para que elas já comecem a recuperar o prejuízo. A gente vai precisar fazer um teste de aptidão com essas crianças para entender quem absorveu um pouco do conteúdo, quem absorveu muito conteúdo e quem não absorveu conteúdo nenhum, para que a gente possa criar essas divisões das salas de aula e para que a gente possa ter 2, 3, até 4 professores, a depender do nível que essa criança esteja na absorção do conteúdo. Paralelo a isso, o ensino online veio para ficar. Só que esse professor, ele não foi capacitado, qualificado para embalar esse conteúdo. Veja que o professor estava acostumado a dar aula tradicionalmente na lousa com seus alunos e de repente teve que passar para o ensino online. Então, muitas vezes, nem o computador adequado ele tem, nem a internet adequada ele tem. Então, esse professor tem que ser chamado para essa capacitação, tem que ter o computador adequado, a internet adequada e vai ter um contraturno online, sim, para que nós possamos reduzir os prejuízos causados a essas crianças durante esse tempo de pandemia. Bom, candidata, a pandemia, entre outras consequências, ela nos trouxe o desemprego para a nossa cidade em diferentes setores da economia de São Paulo. No seu plano de governo, a senhora propõe o empreendedorismo justamente como uma das formas, uma das estratégias para se combater o desemprego. E com a oferta de cursos de formação, prioritariamente para jovens entre 16 e 25 anos. Cursos de gastronomia nordestina, manutenção predial, mecânica. Me chamou a atenção essa faixa que a senhora coloca como prioritária a partir dos 16 anos. Quer dizer, a senhora acha que aos 16 anos existe aí um caminho para este adolescente empreender e não estar todo o tempo na escola? Olha, Simone, não é só o adolescente empreender. Simone, eu tô com um delay aqui no meu retorno, sim. Então, quando eu falo, eu tenho um delay em cima no áudio. Se o pessoal puder tirar isso, obrigada. Trabalhar um tempo em TV, dá uma ajudinha. Pronto, agora vamos lá. Bom, é claro que transformar aquele que está desempregado em um empreendedor é o jeito mais rápido de você conseguir fazer essa pessoa ter acesso à renda. A geração de emprego é absolutamente necessária, mas é algo de médio prazo. Imediatamente eu consigo transformar não só o adolescente, nós damos um destaque ao adolescente, mas o plano de governo ainda está em construção, ali são macro-ideias. Dessas macro-ideias eu tenho outras tantas, uma espinha dorsal saindo dessas macro-ideias. Então há a capacitação sim do jovem,
ele pode ser capacitado. Eu quero um jovem estudando, eu quero um jovem com curso de formação técnica e eu quero um jovem fora das drogas. É isso que eu quero. Então, é a responsabilidade do município. Mas dentro desse escopo todo de capacitação, eu tenho uma coisa chamada pronto-socorro do emprego, Simone, que é um grande guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, há várias gavetinhas ali. Além da questão do jovem, eu estou dando muito atenção para a questão das mulheres. Então, dentro do pronto-socorro do emprego, tem o Banco da Mulher. O Banco da Mulher também atua com capacitação, é capacitação rápida, tá? Coisa de 100 horas, onde a mulher vai poder escolher se ela quer fazer um curso técnico de cabeleireira, padeira, confeiteira, costureira, modista, de acordo com a especificidade que ela gostar. Mas ela sai não só qualificada, ela sai com assessoria técnica da prefeitura e ela sai com o dinheiro no bolso. Exatamente como eu fiz com o Pronamp. Para quem não sabe, eu sou a relatora desse programa nacional, que é um programa de crédito para o pequeno e microempreendedor. Eu vou fazer um Pronamp para as mulheres aqui em São Paulo, no Banco da Mulher. E ela vai poder sair da fila do desemprego para ser uma empreendedora e para também empregar. Então, isso vai ser estendido aí para todos os grupos em São Paulo, mas, claro, a capacitação para um jovem é um tipo de capacitação. A capacitação para a mulher empreendedora é outro tipo de capacitação, até porque ela vai ter acesso ao crédito, né? Então, é uma responsabilidade ainda maior. Mas dentro do pronto-socorro do emprego, eu tenho várias gavetinhas que eu vou esmiuçando e abrindo aí durante a campanha. Candidata, vamos falar de saúde, que também é outro problema gravíssimo, que já era um problema grave, que se agravou com a pandemia. O próximo prefeito ele vai ter essa dificuldade, ele ainda vai ter que continuar lidando com a pandemia, mas ao mesmo tempo ele vai ter que resolver um outro problema que ficou, que foram as consultas, que a fila já era enorme de consultas de exames na cidade de São Paulo, ficaram maiores ainda, as cirurgias eletivas não aconteceram. Então, o desafio do próximo prefeito ele é muito importante, porque ele vai ter que lidar com as duas coisas e tem que fazer essa fila dos exames e das consultas, principalmente, diminuir. Qual que é a receita da senhora para resolver esse problema? A receita é trabalhar, fazer gestão, que não teve. O que nós tivemos aqui, Diamante, foi uma incompetência absoluta, tanto do atual prefeito quanto do próprio governador. Eles decidiram fazer uma guerrinha política com essa questão da pandemia. Os hospitais todos foram fechados para a pandemia e eles deixaram todo mundo que tinha um problema eletivo, quer dizer, um problema que não era tão grave, na fila. Agora, aquele problema que era eletivo, não é mais eletivo. Quando eu assumi a prefeitura, eu vou ter gente que tinha uma cirurgia muito simples para ser feita, já num ponto de fazer uma cirurgia mais grave. Aquele problema, aquele aneurisma que era pequenininho, agora ele já cresceu. Aquela hérnia, que era uma coisa de uma cirurgia para ficar 24 horas no hospital, agora já é uma coisa mais grave. E tudo isso, de novo, por incompetência, porque nós poderíamos ter dividido a cidade em hospitais que atenderiam exclusivamente o Covid e hospitais que continuariam dando vazão a essa fila de cirurgias eletivas. Então, a gente vai ter que fazer mutirões, e mutirões com muita força, em que essas pessoas que estão nas filas entrem num dia no hospital, faça de manhã o exame, não adianta fazer o exame e mandar embora. Tem que fazer o exame, ficar no hospital, pega o resultado à tarde, já se interna, por exemplo, alguém que tem uma hérnia. Tem gente morrendo de hérnia umbilical. Quem é que morre de hérnia umbilical numa cidade como São Paulo? Pois está acontecendo. Eu tenho acesso a famílias que têm me reclamado justamente desse problema específico. Então, a pessoa vai entrar, vai fazer o exame, vai pegar o resultado do exame, vai ficar internado naquele dia mesmo, no outro dia de manhã faz a cirurgia, fica 24 horas no hospital e vai embora. Ela não vai precisar pegar um atestado médico, 2, 3, 4, 10 atestados, como hoje tem que pegar, com medo de perder o emprego. Ela não pega, ela diz, não, eu não vou, demora demais, vou me empurrar para uma fila aqui. Então, tem que fazer gestão, tem que fazer acelerar esse processo e é fácil de fazer. Além disso, para aqueles pacientes que ficaram na fila, aguardando uma simples consulta, a gente tem que usar a tecnologia. Nós votamos no Congresso e eu votei e defendi a telemedicina. A aprovação da telemedicina. Por que alguém que é atendido por um hospital como Einstein, por exemplo, pode ser atendido por um grande médico no seu celular? Ele pega o celular e vai lá e o médico conversa com ele e aí o médico vai saber, com a anamnese, que são aquelas perguntinhas todas que o médico faz para o paciente, se aquele paciente precisa, de fato, ir numa unidade básica de saúde, ou num pronto-socorro, ou num hospital, ou buscar um médico mais especializado, ou se ele está só com uma dor de cabeça. Vai ter que tomar um Tilenol e ficar em casa. O médico tem condições de fazer isso pelo celular e essa pessoa não entra na fila. Então, gestão, parceria com hospitais privados e com os hospitais universitários, com as universidades e muita tecnologia para a gente resolver o problema da saúde. Dá para resolver. Não resolveram porque não quiseram.
Tá certo. Eu quero lembrar que essa entrevista está sendo gravada. Então, se você chegou agora e não pegou o início da entrevista, você pode assistir depois, ou ela inteira também, no site do sbtnews.com.br, www.sbtnews.com.br. Candidata, há quantos anos a senhora vive em São Paulo? Desde 2013, direto em São Paulo, né? Eu morei em todas as regiões do Brasil, Simone. Eu morei em todas as regiões do Brasil. Eu morei no Norte, morei no Sul, morei no Sudeste, morei no Centro-Oeste, morei no Nordeste. Então, conheço o Brasil como ninguém. Então, se você vai me perguntar, você acha que está pronta para administrar São Paulo, conhecendo pouco São Paulo? São Paulo é representação do Brasil e eu conheço melhor o Brasil que todos esses candidatos juntos. Então, sim, eu estou pronta. Não era essa a minha pergunta. A minha observação seria que, com esse tempo que a senhora já mora aqui, então já deu para perceber que aqui cai uma chuvinha leve, dá um ventinho e os faróis apagam, as árvores caem, os buracos brotam do asfalto. O que eu queria saber da senhora é quais são os seus planos para que o paulistano não tenha a percepção, a ideia de que vive numa cidade abandonada. Não é a percepção, não, Simone. A cidade está abandonada. Os últimos prefeitos, e quando eu falo os últimos, você pode ir empurrando lá para trás, tá? 10 prefeitos atrás, 15 prefeitos atrás. Os últimos prefeitos ficaram dormindo em berço esplêndido. A cidade está abandonada. Eu tenho andado em regiões que existem, comunidades que existem há 40 anos, 50 anos, 60 anos. E eles me dizem, nunca um prefeito pisou aqui. Nunca. Então, a cidade está abandonada. O trabalho para resolver tudo isso é hercúleo. O que você tem que fazer para resolver? Tem que trabalhar. São Paulo virou a cidade das ideias, das maquetes, de estelionatos eleitorais que chegam, prometem e que na hora de fazer não fazem coisa nenhuma. Então, tem que fazer. Que sentido tem, na maior cidade do país, e a cidade mais rica do país, cair uma chuvinha no Itaim e o semáforo para em Sapopemba? É isso que acontece, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, alguma coisa está muito errada. A gente precisa rever aí todos os contratos dos prestadores de serviço, colocar vida inteligente no trânsito, né? Em relação à buraqueira da cidade, a gente sabe que parece que tem fila de buraco, né? Esperando a vez de entrar, né? Então, assim, é um buraco atrás do outro, a cidade está abandonada, o prefeito resolveu agora fazer só calçada em cima de calçada para fazer uma maquiagem na cidade. É um problema gigantesco, não se resolve do dia para a noite, mas se resolve com equipe, com gente séria. Discutindo com a população, inclusive, quais são as prioridades. Se o orçamento é finito, a gente tem uma peça que é o orçamento. O orçamento é finito e eu ainda vou pegar o abacaxi de ter um orçamento bem menor do que pegou o Bruno Covas e não fez nada. Eu vou pegar aí uns 9 bi a menos do que tem hoje. Então, eu vou ter que resolver mais com menos. Como é que se resolve isso? Combatendo corrupção, porque daí não vaza dinheiro pelo ralo da corrupção, botando gente eficiente para trabalhar, não como fez o atual prefeito, botando os amiguinhos que enriqueceram em torno, rompendo contratos com quem está metendo a mão no dinheiro público, tem que fazer isso, tem que ter coragem para enfrentar, e enfrentando as máfias que hoje existem dentro da prefeitura, nas mais diversas áreas. É máfia da saúde, é máfia da educação, você tem máfia do transporte, virou uma esculhambação. A maior cidade, a mais rica do país, hoje é a cidade que também mais concentra a pobreza no país. Há locais aqui em São Paulo em que os índices são africanos. Eu vejo pessoas passando fome, convivendo com ratos que têm o tamanho de gatos, morando em cima de esgoto. E isso é aqui, na nossa cidade mais rica. Então, assim, o leque para se resolver, o que precisa resolver em São Paulo? Tudo. Tudo. Nada foi resolvido. Precisa resolver tudo. E como é que resolve? Com trabalho, com gestão, com coragem, com eficiência. Eu posso oferecer isso. Candidata, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora, durante muito tempo, a senhora sempre teve uma boa relação com o governador de São Paulo, João Dória. Ao mesmo tempo, a senhora também teve, durante um bom período, um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que no período da eleição, os mais otimistas diziam que aquela união dos dois, evidentemente não era uma questão de aliados, que aquilo era muito mais de momento. A senhora transitava nos dois lados já naquela época. Queria fazer uma pergunta para a senhora. Aonde estava a sua coerência, já que hoje os dois são, evidentemente, claramente inimigos políticos e fazem ataques públicos um ao outro? Estava exatamente onde está, Diamante. Aqui, ó. A coerência, a minha coerência permanece onde está. Eu não mudei uma vírgula do que eu era, do que eu sou, do que eu estou. Aliás, muito antes de eu entrar para o meio político. Por que eu me distanciei
do atual presidente da República, porque ele rasgou a bandeira de combate à corrupção para defender um filho bandido, que pode ser preso a qualquer momento. Né? Alguém que roubou o dinheiro público. A minha coerência está aqui. Onde está a coerência dele? Onde está a coerência de quem garantiu que ia defender a Lava Jato até o fim? E que agora admite, eu acabei com a Lava Jato. Onde está a coerência de quem disse que jamais faria tomar lá da cá e prometeu isso para mim, olhando nos meus olhos, e para todos aqueles que votaram nele? E agora está lá agarrado com o Centrão, para proteger filhos e amigos corruptos ou envolvidos em outros esquemas. Então, a minha coerência permanece ilibada. A coerência do atual presidente, infelizmente, não. Ainda que eu continue ajudando o presidente, eu continuo deputada e continuo trabalhando por ele lá no Congresso, por ele não, né? Pelo Brasil, porque eu não vou deixar o nosso país, continuo trabalhando por eles, eu não serei jamais vaquinha de presépio de ninguém. Eu prometi lutar contra a corrupção e eu continuo. Se o presidente acabou com a Lava Jato nacionalmente, eu vou criar a Lava Jato municipal aqui em São Paulo. Em relação ao governador João Dória, eu sou deputada, tenho a obrigação de fiscalizar, e quando o governador toma decisões erradas, quando ele se descompromete com a segurança pública, com a polícia que prometeu tanto defender, ele prometeu para mim. Eu levei parte das polícias militar e civil, que não queriam nem conversa com o PSDB, a conversar com o governador. E ele disse, nós vamos melhorar o salário desses guerreiros, nós vamos trabalhar para que esses guerreiros sejam reconhecidos. Não fez. Não fez. Então eu tenho o direito de criticar, porque a promessa foi feita também para mim. Quando eu vejo a economia sendo quebrada, porque aí fica o governador de São Paulo fazendo queda de braço com o presidente da República, tipo duas crianças, né? A gente fala no sul, piapançudo, né? Tipo duas crianças, trocando ali, um jogando bolinha de papel no outro. E quem se lasca é a população, quem se lasca é o comerciante que está quebrando. O comércio quebra, e quando o comércio quebra, as pessoas vão para a rua do desemprego. Então, a minha coerência se mantém exatamente aqui onde esteve. A coerência deles, não. Então, essa é a diferença entre mim e eles, Diamante. Candidata, nós vamos agora para os últimos minutos da nossa entrevista, porque nós precisamos respeitar o limite dos 20 minutos. Eu queria saber o seguinte, quando a senhora foi eleita deputada federal, a senhora teve a maior votação que uma mulher já conquistou para a Câmara Federal. A senhora teve mais de 1 milhão de votos. E, no entanto, agora, 2 anos depois, a senhora, pelas pesquisas atuais, a senhora tem apenas 1% das intenções de voto. O que aconteceu com o seu capital político? Não aconteceu nada. As pesquisas estão errando, como erraram nas últimas 6 eleições. Pelas pesquisas, lá atrás, quando o João Dória foi candidato a prefeito, ele não seria eleito. Foi no primeiro turno. Bolsonaro não seria eleito. Foi. Aliás, Bolsonaro nem iria para o segundo turno. O Witzel no Rio não seria eleito. Foi. Então, as pesquisas têm errado, e eu sou uma das maiores críticas das pesquisas. Aliás, a boa parte da imprensa que analisa a pesquisa eleitoral, se a gente dá uma olhadinha aí nas últimas eleições, a gente vai ver que nós, imprensa, divulgamos e depois nós, imprensa, criticamos, porque elas erraram todas e continuam errando. Quando tem uma bolha de pessoas dentro da internet, fazendo barulho, aquela coisa toda, isso é só barulho, é espuma. As pessoas, na vida real, as pessoas aqui em São Paulo me recebem de braços abertos aonde quer que eu vá. A minha candidatura é um reposicionamento nacional do meu partido, do PSL, que é um partido de direita, racional, um partido liberal que respeita as diferenças e é um partido que dialoga. Não é aquela direita maluca que quer explodir Congresso, explodir STF. Não, gente, eu não faço parte disso. Eu liderei o governo Bolsonaro, no ano mais difícil do governo, que foi o primeiro ano. Ninguém queria ser abacaxi. Eu liderei o governo e consegui aprovar tudo que o governo precisava, incluindo a reforma da Previdência, incluindo o projeto que hoje deu dinheiro para o governo pagar o Bolsa Família. Como é que eu fiz isso? Sendo direita racional, conversando, inclusive com a esquerda, sentando a uma mesa e conversando. Então, é assim que se faz política racional. E é assim que eu vou fazer. E o meu capital político é um capital que deriva da racionalidade. Aqueles que querem irracionalidade realmente não encontrarão em mim alguém que os represente. Candidata, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem pouco tempo, mas eu queria muito fazer essa pergunta para a senhora. A senhora foi alvo de muitos ataques na internet. Ataques de machismo, gordofobia, todo tipo de ataque. A senhora fez, inclusive, um pronunciamento bastante emocionado na Câmara dos Deputados. Eu queria lhe perguntar o seguinte, se a senhora fosse um homem público, a senhora acha que teria sofrido todos esses ataques? Nunca. Nunca. Indique um só. Um só homem, em toda essa guerra ideológica que nós passamos, direita, esquerda, Lula para cá, Bolsonaro para lá, um só homem que tenha passado 10% que eu passei. Nenhum homem, e aliás, nenhuma outra mulher
passou por isso, suportando uma máquina inteira de desgaste, de mentiras, de montagens, de sujeira em cima de mim. A senhora, inclusive, a ponto de eu parar no hospital, de eu ficar na UTI, de eu perder meu útero. A senhora, inclusive, foi defendida por outras mulheres que, inclusive, são inimigas, entre aspas, políticas da senhora. A senhora foi defendida publicamente pela Manuela Dávila. Como é que a senhora se sentiu nesse momento? Ideologia, quando a gente trata com as mulheres, Diamante, a ideologia, ela não pode passar da nossa capacidade de ser humano, de ter empatia com o outro, de ter compaixão com o outro. Eu jamais defenderia que alguém agredisse uma mulher, quem quer que ela seja de qualquer área ideológica, ainda que eu a considere absolutamente equivocada, mas que agrida no pessoal, que chame de porca ou de palavras muito mais feias do que essa, que façam montagens sexuais como fizeram comigo. Então, quando uma mulher, independente da sua ideologia, se posiciona e diz eu não concordo com isso, ela está sendo mulher. Eu faria exatamente a mesma coisa. Nós temos dentro da Câmara o nosso grupo de mulheres que está muito suprapartidário. Nós defendemos pautas das mulheres. Então, quando eu vejo as mulheres se identificando comigo, vendo o que eu passei e me defendendo, eu sinto um conforto muito, muito, muito especial. Porque o que eu passei, pouca gente aguentaria. Se eu não tivesse estrutura, eu não estaria aqui. Muitas mulheres me dizem, Joyce, se eu passasse metade do que você passou, eu não aguentaria viver. Mas eu aguentei, estou aqui firme e agora estou representando as mulheres do país e aqui da nossa cidade de São Paulo. Manuela Dávila se solidarizou, inclusive, porque ela mesma passou pelas mesmas coisas, pelas mesmas xingamentos, né, que ela sentiu na internet, muitos deles, inclusive, mentirosos. Bom, candidata, muitíssimo obrigada, porque nós já encerramos aqui, então, a primeira entrevista com a série de candidatos à Prefeitura de São Paulo. A íntegra está disponível no site SBT News. Obrigada e até amanhã com a entrevista do candidato Celso Russomano, do Republicanos. Até lá!